Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite do PET de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia pelo convite para falar aqui de refugiados com necessidades protetivas específicas, né? Nesse caso, os indígenas da etnia Warau. Né? Então, vou me apresentar, eu sou a Lívia, eu sou assistente sênior de proteção do escritório do Acnur para refugiados sediado em São Paulo, né, que faz a cobertura dos estados da região sul, sudeste e também o estado da Bahia. Eu sou de formação antropóloga, né, e já trabalho com essa etnia, a etnia Warau, há 3 anos. Né, primeiramente nos escritórios do Acnur de Pacaraima, que é a cidade de fronteira com a Venezuela, por onde esses refugiados entram no Brasil, e depois no escritório do Acnur em Boa Vista, né? Então, primeiro eu vou apresentar para vocês o que é o Acnur, né? O Acnur é um acrônimo para Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Ele foi criado em 1950 pela Assembleia Geral das Nações Unidas e, a princípio, ele tinha um mandato de 3 anos para poder fazer o reassentamento dos refugiados oriundos da Segunda Guerra Mundial. Né? Mas depois desse prazo de 3 anos, o número de refugiados no mundo tinha aumentado, então a agência passou a atuar, né, sem um mandato específico de tempo, para justamente conseguir ajudar, né, a fazer a proteção e a construir soluções duradouras para essas pessoas. Né? Então, atualmente, o Acnur a Acnur fez em dezembro do ano passado 70 anos de atuação no mundo todo, né? Então hoje ele está presente em mais de 100 países, né? 135 países pelo mundo, com um mandato de promover proteção e soluções duradouras para refugiados, deslocados internos e apátridas. O trabalho então do Acnur, ele é estritamente humanitário e apartidário, né? E aqui no Brasil, né, assim como no mundo inteiro, a função é basicamente em advogar, né, pelo cumprimento das convenções internacionais sobre os refugiados, né, o refúgio e a apatridia, e trabalhar em parceria com os governos para que, né, tanto sejam para que essas pessoas, os refugiados, os apátridas e os deslocados internos, tenham acesso à proteção, né, dos estados em que eles estão, no caso dos deslocados internos do seu país, né, de nacionalidade, para que eles tenham direito a programas do governo e tenham soluções de integração local, para que de fato consigam se integrar nos locais onde buscaram, né, essa proteção. Aqui no Brasil, o Acnur também tem feito isso, e nos últimos anos, né, com o aumento do fluxo, especialmente do fluxo venezuelano, tem apoiado em respostas emergenciais. Né? No caso dos venezuelanos, com a Operação Acolhida no norte do país, em Roraima e no Amazonas, para, né, com gerenciamento de abrigos e suporte para soluções de integração e também de escoamento desse fluxo para o restante do país. Então, dentro desse escopo de atuação do Acnur com os refugiados, né, e essa já é uma população extremamente vulnerável por conta das perseguições e das causas que fizeram com que essas pessoas fugissem de seus países, existem grupos específicos que possuem uma camada extra de vulnerabilidade, né, e fazem parte desses grupos aqui no Brasil, os venezuelanos indígenas. Né? Existem hoje 4 etnias indígenas refugiadas no Brasil e a gente vai falar especificamente da etnia Warau, né, que é a etnia de maior
presença no país. Dessas 4 etnias, os Warao representam 67% dos indígenas venezuelanos que estão no país, e eles também estão no Brasil como um todo, atualmente, em todas as regiões brasileiras. Então, né, quem é essa população Warao? Né? Eles são um povo, o povo de história, né, dentro da Venezuela, que mais antigo, né? Eles têm registros dessa população de habitação da região onde eles vivem, que é no delta do Orinoco, de mais de 8.000 anos. Então, segundo registros antropológicos, é a população mais antiga da Venezuela. Né? Eles estão presentes no nordeste da Venezuela, nos estados de principalmente Delta Amacuro, Monagas e Sucre, na região que a gente chama de Delta do Orinoco. E atualmente, segundo o censo de 2011 da Venezuela, eles são o segundo maior grupo étnico indígena do país. Né? Eles têm um padrão de residência matrilinear, né? Ou seja, toda vez que um novo casal se forma, é o homem que sai de sua comunidade ou de sua família para morar junto com a família da mulher. E tem tradições, né, de presença da mulher muito forte nesse vínculo de tomadas de decisão, apesar de serem os homens os representantes, né, em sua grande maioria, os representantes das populações, das grandes decisões da comunidade. Né? Eles, dentro dessa ampla região do Delta do Orinoco, eles se dividem em centenas de comunidades, e por isso a gente consegue perceber uma grande heterogeneidade da comunidade Warao, que dependendo de que parte da Venezuela eles estejam, eles vão ter hábitos e costumes diferentes, apesar de falarem uma mesma língua e se reconhecerem como um mesmo povo. Eles são, as suas atividades de subsistência são tradicionalmente voltadas a margens dos rios, né, desse delta do Orinoco, composto de diversos rios. Vocês vão ver que na apresentação que eu disponibilizei para vocês tem um mapa dessa região. Então, estão localizados principalmente nas margens dos rios e também margens do mar, porque também é muito localizada ali perto do Mar do Caribe. E também em zonas úmidas, né? Porque essas regiões elas são compostas de pântanos e de florestas umedecidas. Então, as suas práticas de subsistência estão principalmente voltadas à pesca, né, e à coleta de alimentos nessas áreas de manguezais e de florestas inundadas. E também muito vinculada, né, depois da implementação da agricultura, né, num espectro maior do grupo, principalmente de tubérculos. E também do artesanato com a fibra do buriti, né, onde eles fazem objetos de cestaria como esses aqui que vocês estão vendo aqui na minha estante. O buriti é uma palmeira encontrada nessa região do Delta do Orinoco e também presente aqui no Brasil, em regiões principalmente de cerrado, né? Na região de Uberlândia é possível verificar alguns buritizais, e essa é uma planta muito central para a população Warao, né? Eles chamam o buriti de árvore da vida, porque dessa palma eles tiram absolutamente tudo, né? Consomem os frutos para sua alimentação, as palmas extraem a fibra do buriti para fazer cestarias, que são muito utilizadas no seu dia a dia. Do tronco tiram o material para fazer os seus barcos, que também são essenciais tanto na sua movimentação quanto na atividade da pesca.
e também se alimentam do amido tirado desse caule da palma ou de outros insetos ou animais que estão vinculados a essa palmeira. Então é uma planta também muito central na cultura Warao. Os seus costumes, né, que eram basicamente baseados na locomoção dentro desse território de acordo com os níveis de inundação, porque como é uma região de rio, também varia muito os níveis dos rios. De acordo com essa variação, eles tinham o hábito de se mudar, né, buscando melhores territórios para alimentação, né, e para pesca, para a coleta desses alimentos. Tinham muito esse costume de se movimentar. Por isso, algumas vezes a gente ouve que esse é um grupo nômade por natureza, né, o que é também uma concepção um pouco errada, justamente porque esse, entre aspas, nomadismo dessa população era muito vinculada justamente às enchentes, né? Então, de acordo com o tempo do ano, eles se mudavam para poder sobreviver e buscar alimentos, né? Essa lógica de mudança com o tempo, ela é vinculada a outros aspectos que eu vou comentar agora com vocês. Então, eles tinham muito, né, tradicionalmente, esse costume de mudança, mas isso foi mudando ao longo do tempo, e principalmente a partir do início da década de 20. Né, com as missões religiosas, que foi um pedido do governo venezuelano para, entre aspas, civilizar essa população, né, as missões religiosas com principalmente padres da Guiana foram implementadas nessas comunidades e passaram a fixar essas populações, principalmente através da agricultura, né? A agricultura de tubérculos, né? Porque como a alimentação era muito baseada no amido retirado do buriti, foi transplantado para esse amido, né? A necessidade do amido na alimentação foi transportada para o cultivo de tubérculo, um tubérculo que eles chamam de ocumotino, muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, a gente conhece como inhame ou cará, né? Então, a partir principalmente da década de 20, com a implementação dessas missões e a fixação dessas pessoas, né, dessa população Warao em um território específico, né, em comunidades específicas, onde eles não precisavam mais sair em busca de alimentos, porque a agricultura já provinha para eles esse alimento, eles começaram também a trabalhar com algumas atividades que já eram exercidas ali próximas à sua região, como nas serralherias e nas plantações de arroz, principalmente. Né? Então, houve essa mudança de fixação dessa população no território. E, a partir da década de 60, em virtude de um plano de desenvolvimento proposto pelo governo venezuelano, essas populações começam a ser expulsas, de fato, do seu território por conta de atividades principalmente baseadas no extrativismo de agricultura, de pecuária, e também por conta de modificações no seu território, como a criação de uma represa em um dos principais rios do delta do Orinoco, que é o rio Manomo, que fez com que algumas dessas áreas onde viviam essas comunidades, né, depois do represamento do rio, passassem com o tempo a sofrer um processo de salinização do seu território. E aí não era mais possível tampouco viver da agricultura por conta do ambiente salinizado, né, da terra salinizada. Os peixes também não estavam mais disponíveis em abundância, e com o uso de
fertilizantes e outros produtos químicos utilizados pelos agricultores, né, nessa região para tentar regularizar o nível de pH dessa terra, também foi ficando impossível beber a água dos rios, né? A água passou a ser poluída. Então, essa conjuntura toda de alteração do território dos Warao foi fazendo com que eles fossem obrigados a sair das suas comunidades de origem e irem, né, ou para outras comunidades próximas ou também muito distantes, e também para as grandes cidades em busca de sobrevivência, né, de ferramentas de sobrevivência, né, de alimentos, ou também em casos de saúde, né, buscando tratamentos de saúde. E por falta de políticas públicas, né, específicas para essa população, seja no campo da educação, seja no campo da capacitação profissional, quando essa população passa a viver nos centros urbanos, né, nas grandes cidades venezuelanas, ela chega a essas cidades sem capacidade profissional para atuar em setores econômicos, e também sem, muitas vezes, falar a língua, né? É uma população muito vinculada à sua língua, então é uma população que fala muito a sua língua. A primeira língua que as crianças aprendem até hoje é a língua Warao. Então, ao sair para as cidades, existe também essa barreira, né? Além de todas as outras esferas, né, de conhecimento das dinâmicas ocidentais, né, dos costumes ocidentais e das leis, também há essa barreira da capacitação para sobreviver dentro dos centros urbanos, né? Então, eles vão começar a trabalhar principalmente em setores de mão de obra não qualificada, né? Seja em fazendas próximas às cidades grandes, ou como trabalhadores domésticos, pensando principalmente nas mulheres, ou com o que a gente chama aqui de bicos, né? Trabalhando por diária. E um outro setor também muito importante de renda dessa população nas cidades é o que a gente chama de coleta, né? Para o caso específico dessa população, que é mais conhecida como mendicância, né? E por que a gente utiliza o termo coleta e não mendicância no caso dessa população? É basicamente porque em estudos antropológicos a gente verifica que aquela coleta de alimentos realizada, né, tradicionalmente como meio de sobrevivência dos Warao, né, que era feito principalmente pelas mulheres, na lógica de transferência desses grupos das suas terras para os grandes centros, ela é transferida para uma das atividades, né, que dá a possibilidade de sustento para essa população, que é pedir dinheiro nas ruas, né? E é por isso que a gente utiliza o termo coleta para essa atividade e não mendicância. Uma atividade que enfim, tanto na Venezuela quanto no Brasil, um dos principais meios de renda, né? De geração de renda dessa população. Geralmente, quando a gente sabe que algum grupo chegou aqui a alguma cidade do Brasil, porque o Conselho Tutelar entra em contato dizendo que as crianças estão em situação de trabalho infantil, porque acompanham as suas mães nessa coleta de dinheiro nas ruas, né? Então, essa atividade é algo que eles já fazem desde da Venezuela como uma das principais formas de geração de renda, né? E aí, inclusive com movimentos pendulares, né? De permanecer em certo período de tempo nas cidades, realizando essa coleta de dinheiro nas ruas para conseguir alimentos e levar para suas comunidades. Então, esse é mais ou menos o contexto da etnia Warao dentro da Venezuela.
Então, depois de toda essa movimentação e esses fluxos de imigração forçadas dessa população das suas terras para ambientes urbanos dentro da Venezuela ou entre as comunidades, né, de sair das suas comunidades de origem e terem que buscar a sobrevivência em outras comunidades de outras partes do delta do Orinoco, essa população com a crise venezuelana, né, que se inicia na década de 2010, essa população é uma das mais atingidas, né, as primeiras a serem atingidas, justamente porque era uma população que necessitava e dependia muito dos programas sociais na Venezuela para sobreviverem, né? Então necessitavam muito das cestas básicas disponibilizadas pelo governo para poder se alimentar, dependia muito do sistema público de saúde venezuelano para poder tratar de doenças, né? E o território venezuelano, o aral venezuelano foi muito atingido por algumas doenças como cólera, sarampo, né? Então, por essa camada já de vulnerabilidades, eles são também os primeiros a começarem a ser atingidos pela crise econômica e política da Venezuela, né? Então, a partir de 2014, a gente começa a ver aqui no Brasil, né, dada a impossibilidade de buscar sustento, né, e opções de saúde na Venezuela, eles passam por um deslocamento forçado também pelo Brasil, né, para o Brasil. Então, a partir de 2014, a gente começa a perceber a entrada de grupos da etnia Aral dentro do Brasil, mas esse fluxo vai se intensificar realmente a partir de 2016, com a entrada de grandes grupos por Pacaraima, né? E aí, a partir de 2016, esses grupos vão, né, em Roraima e no Amazonas, através da federalização da resposta, vão contar com abrigos especificamente para esse público. Então, em Pacaraima e em Boa Vista, atualmente existem 3 abrigos para acolher essa população que chega aqui no Brasil muitas vezes sem nada, né? Chega no Brasil de fato com a roupa do corpo e alguns artigos de artesanato para vender, para acolher e dar, de fato, poder dar abrigo, alimentação e identificar, né, quais são as outras necessidades específicas dessa população, né? E por que é uma população que necessita de um olhar protetivo diferente? Justamente porque é uma população que tem uma cultura e uma cosmologia muito diferente da nossa, né? Então, as redes, sejam elas municipais ou federais, elas necessitam saber quem é essa população, por que ela veio parar aqui no Brasil e quais são as suas especificidades culturais, né? E por isso a gente chama essa população de uma população refugiada, né? Específica, e tem um olhar diferenciado também para essa população. Desde 2016, essa população que passou, né, que ficava concentrada em Roraima e no Amazonas, ela também passou com o tempo, né, e por não encontrar ali meios de sobrevivência nesses locais, por conta da quantidade de indígenas Warau que viviam ali, eles passaram também a se movimentar dentro do território brasileiro, né? Então, a partir de 2018, eles começaram a ir para o estado do Pará, né? Se concentrar ali principalmente em Belém e em Santarém, né? E algumas outras cidades ao redor próximas a Belém, e também passaram já no final de 2018 a se movimentar pela região Nordeste, né? Começando ali pelo Maranhão e depois se locomovendo por outros estados
do Nordeste. Aqui na região Sudeste, né, a gente começou a verificar a presença dessa população a partir do fim de 2019, com a chegada de um grupo em São Paulo, e em 2020, principalmente o ano passado, a gente viu crescer os grupos em outros estados, né? Hoje, atualmente, dentro da região Sul e Sudeste, o estado que mais acolhe essa população é Minas Gerais, né? Existem grupos em Uberlândia, em Montes Claros e em Belo Horizonte, aí de cerca de 120 pessoas, né? E dada essa conjuntura única da movimentação e das especificidades culturais dessa população, né, associada muito a essa imprevisibilidade da movimentação dessa população pelo território brasileiro em busca de melhores cenários, né, melhores conjunturas de vida, né, seja de integração local, seja de rendimento da atividade da coleta, né, que, como eu falei, é uma das principais atividades dessa população no Brasil, gera desafios para os órgãos públicos e para os órgãos de assistência, tanto federais quanto dos municípios, para atender às necessidades, né, e dinâmicas específicas dessa população, né, principalmente no que toca a abrigamento, né, porque essas populações, ao chegarem às cidades e muitas vezes estarem em situação de rua, a alternativa de abrigamento em centros de população de rua não é uma alternativa cabível a esse grupo, porque eles não, por conta da sua cultura, né, de estarem sempre ali com a família reunida, e não só a família nuclear sempre reunida, não é uma possibilidade de abrigamento para eles, porque eles se recusam a estarem separados, né, e os abrigos de centros pop à noite para dormir, os homens ficam separados de mulheres e crianças, né, por questões de proteção, principalmente de violência de gênero. Então, e saúde, né, eles têm uma visão de saúde muito diferente da nossa, e de tratamento de saúde também muito diferente da nossa, por conta de ver a cosmologia, né, de ter uma cosmologia diferente da nossa, né, principalmente de diferenciação de mundo espiritual e terreno, e a vinculação entre esses dois, onde a doença é vista como espíritos, a influência de espíritos maus dentro de uma pessoa, né? Então, essa diferença de cosmologia e tentar fazer as unidades de saúde entenderem que muitas vezes uma recusa a um tratamento específico vem dessa diferença, né, de visão de mundo, e que isso também precisa ser trabalhado para as pessoas aceitarem os tratamentos, e também para nessa tentativa de proteção das crianças, né, baseado nas nossas leis do Estatuto da Criança e do Adolescente, de tirar as crianças, né, e tirar as crianças e suas mães das atividades de coleta e dar outras formas, né, de meios de subsistências e opção de meios de vida para essa população, né? Então, o trabalho do Acnu nesse sentido tem sido buscar garantir o acesso dessa população aos seus direitos, e também articular com os governos, né, e outras instituições como o sistema de justiça e as redes locais, que as alternativas de proteção a essa população sejam culturalmente sensíveis, né? Então, que verifiquem essas especificidades e estejam sempre em contato com essas populações para verificar, né, e tentar formas, né, de trazer essa população para garantia dos seus direitos básicos. Então, a inclusão dessa população em programas de benefícios sociais, porque tudo isso está garantido já por lei,
né? Todo refugiado no Brasil ou solicitante de refúgio tem as mesmas garantias de um brasileiro, então acesso a programas sociais, acesso à saúde, acesso à educação. Então, estar sempre em contato com essas redes locais para fazer a garantia desses direitos a essa população. Então, o que o Acnur tem feito atualmente é auxiliado na estruturação de respostas emergenciais a essas populações, né? No norte é mais vinculada à abertura de abrigos por conta do contingente grande dessa população nessa região, né? Principalmente Roraima e no Amazonas, para assegurar abrigamento, alimentação e necessidades básicas com itens de higiene a essa população, né? E mais pro Sudeste, o que a gente tem feito é basicamente garantir a inserção das discussões, né, sobre esse público e sobre os seus direitos no Brasil em fóruns de discussão e também na articulação de redes dentro das redes locais, né, articulação de grupos de trabalho, como foi o realizado aí em Uberlândia, para discutir estratégias específicas para essa população, né? Como que a assistência social pode garantir os direitos dessa população, como a Secretaria de Saúde pode incluí-los, né, na assistência à educação, verificando essas diferenças culturais e para garantir, né, as necessidades básicas, principalmente vinculadas a abrigamento, a alimentação e saúde, né, que são essas necessidades mais básicas. E também na articulação de estratégias comunitárias dentro mesmo dos grupos Warau para tentar, né, estratégias de sobrevivência que sejam alternativas à coleta, né? Então, verificando se há possibilidade de montar, né, grupos, principalmente com as mulheres, de artesanato para produção e venda do artesanato como uma fonte de renda a essas pessoas, estratégias de agricultura e de pesca em regiões em que isso é possível, né, a inserção laboral no mercado de trabalho, se for o caso, se houver experiência e desejo dessas comunidades nesse assunto, e também de estruturação das lideranças indígenas, né? Porque nesses contextos de deslocamento isso também acaba mudando, né? Então, uma estrutura de liderança que era muito baseada no homem, hoje a gente consegue ver, principalmente em alguns abrigos, as mulheres vindo como centro também de liderança. Então, também fortalecer essas lideranças comunitárias para que tenham um papel maior de diálogo, não só entre a comunidade, mas também da comunidade com o poder público e com a rede local de onde eles estão, né? Então, essa é basicamente a atuação do Acnur, e a gente também vem produzindo ao longo do tempo algumas publicações, né, que ajudem as redes locais, né, seja para equipamentos de saúde, e aí aqui no slide que eu vou mandar para vocês tem as principais publicações do Acnur, e uma que foi lançada no dia 15, que é o Zoaral no Brasil, né, uma contribuição antropológica sobre a presença deles aqui no Brasil, que tem muito, né, isso de um pouco que eu falei para vocês, né, de como estão sendo acolhidos aqui no Brasil e também um pouco dessas especificidades culturais deles. Então, é um material de apoio que pode ajudá-los, né, assim como outras vinculadas à área de saúde, para que as redes de saúde consigam entender essas diferenças e com algumas frases para que consigam entender alguns sintomas das doenças que os Warau apresentam, também com uma nota informativa aos estados e municípios onde essas pessoas chegam, para que elas tenham ferramentas já de acionamento e de verificação dessas necessidades específicas dessas populações. Espero ter ajudado vocês a identificar um pouco de por que essa é uma população com necessidades, né, específicas, uma população refugiada com essas especificidades,
e um pouco também da cultura dessa população, né? De onde vem e por que chegou aqui no Brasil, assim como a nossa atuação e a atuação das redes locais para, de fato, de forma culturalmente sensível, atuar nas necessidades básicas, né? E na inclusão dessa população nos direitos que elas têm aqui no Brasil, né? Seja na inclusão de programas sociais, seja numa abordagem culturalmente sensível de agentes da saúde, da assistência social e também de medidas, né, de abrigamento e de alimentação que tomem em conta, né, essas diferenças dessas populações aqui no Brasil, para que a gente consiga garantir a proteção e a criação, né, de soluções duradouras para que essas pessoas tenham de fato uma integração aqui no Brasil e que consigam viver, né, nesse país onde elas vieram buscar a sobrevivência, né? Então, fico à disposição também caso tenham alguma dúvida. Vou disponibilizar alguns materiais do Acnu junto com o slide, alguns vídeos institucionais que a gente tem feito para justamente aumentar o conhecimento sobre essa população. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigada.